Olá, nós vamos falar agora vamos entrar no último capítulo do nosso primeiro bimestre, que fala sobre os números negativos. Ele começa te dizendo o seguinte: até aqui nós só havíamos falado dos números positivos, que vão de 0 ao infinito positivo, tá? Agora nós vamos passar a falar dos números negativos, tá? Entenda como se nós tivéssemos aqui, ó, vou colocar para você, como se fosse uma régua. Só que agora essa régua não nos apresenta só números positivos. Eu tenho aqui no meio dela o zero. Do zero em diante, nós temos somente os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do zero para trás, nós temos somente o número negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6, tá? Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo, tá? Então, vamos lá. Olha só. Ele vai começar nos dando exemplo de números negativos, tá? Em forma de temperatura. Você, com certeza, já ouviu falar de... Todas as vezes sempre sai no jornal. Ah, olha, em tal cidade a temperatura foi para baixo de 0. Então, olha só. Vamos entender. Ele te diz que em Curitiba, no Paraná, a temperatura ela varia bastante, tá? Em 1975 até chegou a cair neve. Aqui a garotinha diz o seguinte: olha, a temperatura era de 2 graus acima de 0, tá? E aí, após um determinado momento, a temperatura caiu, olha, caiu 3 graus. Aqui ele te mostra o termômetro, a temperatura era de 2 graus e ela caiu. Então, significa que estava aqui em 2 graus, marcava 2 graus, tá? Depois, vou colocar aqui, ele caiu. Então, caiu 1, 2, 3 graus. Então, veio parar aqui no menos 1, que é o que mostra aqui o teu outro termômetro. A temperatura estava em menos 2, quando ela cai 3 graus, ela vem parar no menos 1, tá? Então, olha só, significa que 2 graus, tá? Menos 3, ou seja, caiu 3 graus, então, 2 menos 3 é igual a menos 1, tá? Estava aqui no 2, veio parar no menos 1. Professora, como assim? Olha só. Quando nós nos depararmos, toda vez que você tiver um número menor e dele nós estivermos subtraindo um número maior, é como se você fizesse uma subtração inversa. Subtrai 3 menos 2 é 1. Só que como você fez essa subtração contrária, 3 menos 2 é 1, então o resultado é negativo, tá? Por quê? Porque o primeiro número é menor do que o segundo número. Então, o teu resultado aqui é o quê? Negativo. É como se eu te dissesse o seguinte: olha, eu estou aqui posicionada no 2. Eu vou caminhar para a esquerda, 3 casas para a esquerda. Então, eu saio do 2 e caminho. Primeira casa, paro no 1. A segunda casa, paro no 0. A terceira casa, eu vou parar no menos 1. Então, 2 menos 3 é igual a menos 1, e nós colocamos entre parênteses para não confundir os sinais positivo e negativo. Toda vez que eu tenho resultado negativo, eu coloco ele entre parênteses, ok? Avançamos, tá? Quando nós avançamos, você se depara aqui com uma tabela. Essa tabela te diz o seguinte: olha, eu tenho a temperatura real, depois eu tenho a mudança de temperatura e a temperatura após a mudança. Como assim, professora? Simples. A temperatura antes da mudança era 15 graus. Após a mudança, essa temperatura subiu 5 graus. Então, se ela está subindo, é positivo, né? Então, se é positivo, olha só, vou colocar aqui para você entender. 15 graus. Subiu, então eu estou somando. 15 mais 5, que é igual a 20 graus. Aqui está o teu resultado, tá? Temperatura após a mudança, 20 graus. Agora, você tem aqui 10 graus. Eu estava em 10 graus e a temperatura caiu para 15 graus, tá? Então, olha só, vou fazer para você aqui uma escala termométrica.
vou deixar bem aqui, ó. A temperatura está em 10 graus. Ela caiu 15 graus, então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Olha, estava em 10 graus, caiu 15 graus. Vamos ver onde ela parou? 10, 11, 12, opa, estou descendo, desculpa, tá? Nós estamos descendo, então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E continuamos. Depois do zero vem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, olha, a temperatura era 10 graus. Quando ela cai 15 graus, ela vem parar aqui no menos 5. Então, essa conta aqui é como se você tivesse feito isso aí, ó. Vou colocar uma barra, fazer essa conta aqui, olha. É como se nós tivéssemos feito 10 menos 15. Ah, professora, como que isso ocorre? Ó, 15 menos 10 é quanto? É 5. Mas como eu subtrair um número maior de um número menor, o meu resultado é negativo, tá? 10 menos 15 é igual a menos 5, certo? Agora, a tua temperatura é menos 5, ela já está em menos 5, ó. Vamos continuar aqui a nossa escala termométrica. Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, tá? Continuamos. Aqui, a tabela te diz o seguinte, agora, a temperatura é menos 5, ou seja, está aqui. Ela caiu 5 graus, então, tá caindo, então, vamos aqui, continuar aqui para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 graus. Caiu 5 graus, vem parar aqui onde? No menos 10, tá? Então, nossa temperatura após a mudança é menos 10. Ó, é como se nós tivéssemos, você fez essa conta bem aqui. Menos 5, já estava no menos 5, tá? E continuou caindo menos 5, certo? Olha, todas as vezes nós vamos estudar isso logo mais em breve, quando nós formos falar de cargas iguais e cargas diferentes, mais para frente, tá? Eu vou te dizer o seguinte, toda vez que eu tenho sinais iguais, um número negativo e um número negativo, então, em vez de eu subtrair, eu somo, tá? Menos 5 é o mesmo que eu somar, 5 mais 5, 10. E qual o sinal que se repete aqui é o menos, então, eu coloco um menos bem aqui. Menos 10 é o resultado. Mas não esquenta a cabeça que eu vou abordar isso melhor para ti quando nós chegarmos no nosso tópico mais para frente de cargas iguais e cargas diferentes. Então, dessa forma, você vai fazendo, tá? Ó, se ele te disse assim, subiu de menos, a temperatura era menos 10, subiu 2 graus Celsius. Então, você sai aqui do menos 10 e eu vou subir 1, 2 graus. Parei onde? No menos 8, tá? E assim por diante. Agora, vamos falar de números negativos em se tratando de contas bancárias, tá? Como assim contas bancárias, professora? Olha, ele te diz o seguinte, Diogo, ele tem uma conta no banco e esse banco permite que ele faça a seguinte movimentação. Se toda vez, tá? Toda vez que nós falarmos em emitir um cheque, é porque eu estou retirando o dinheiro da conta. Toda vez que nós falarmos em fazer um depósito, eu estou colocando o dinheiro na conta. Pensa dessa forma. Vamos continuar. O banco do Diogo faz o seguinte, se ele emitir um cheque, ele comprou algo com cheque, então ele passou um cheque, o banco vai lá e paga. Se o Diogo não tiver dinheiro suficiente nessa conta, o banco paga e ele fica devendo para o banco. Olha o que aconteceu.
O saldo de Diogo, ele está negativo, ou seja, quando ele fala em saldo negativo é porque a pessoa está devendo. Então, o Diogo já estava devendo R$ 20 para o banco. Aí ele foi na floricultura e emitiu um cheque de R$ 30, ou seja, ele já estava devendo para o banco. E ele ainda comprou com um cheque de R$ 30, ou seja, agora a dívida dele aumentou, tá? Aumentou, vamos aqui para cima, ele te mostra bem aqui em cima, olha. Ele já devia menos R$ 20. Então, agora, além do menos 20 que ele já estava devendo, ele também deve menos 30. Lembra que eu te falei ainda há pouco que quando você tem sinais iguais, você soma? Então, é o que nós vamos fazer aqui. Sinais iguais, menos com menos, eu somo. 20 mais 30 é igual a 50. Só que como eu tenho aqui todos os dois números negativos, então o meu resultado aqui também é negativo, tá certo? Vamos falar mais disso, repito, vamos falar melhor disso mais adiante. Então, a conta dele aumentou. Na tabela aqui ele te mostra o seguinte, olha, ele tinha um saldo de R$ 15, ele fez um depósito de R$ 5, ou seja, ele colocou o dinheiro na conta. R$ 15 mais 5 que ele depositou, o saldo dele é positivo, R$ 20. Ele já tinha R$ 50, ele emitiu um cheque. Lembra que eu te falei que quando ele passa um cheque, ele está retirando o dinheiro. Então, ele passou um cheque de R$ 20, então é menos, tá? 50 menos 20, que é igual a 30. Repetindo, se eu estou depositando, eu estou somando. Se eu estou passando um cheque, eu estou subtraindo. Agora, ele tem uma conta negativa, ou seja, ele está devendo R$ 10 para o banco. Ele passa um cheque de R$ 25. Além dos R$ 10 que ele deve, agora ele passou a dever mais os 25 aqui. Ou seja, a conta que a gente faz é essa bem aqui, ó. Menos 10 que ele já deve, tá? Menos 25. Lembra do que eu te disse? Sinais iguais, eu somo 10 mais 25, 35. O sinal que se repetiu aqui é o menos, então, resultado negativo, tá? Ok, e assim continua a tabela. Aqui do outro lado, você tem uma outra tabela que fala para você sobre os pontos mais altos e os pontos mais baixos, tá? Olha, a tabela nos mostra os pontos mais altos e mais baixos de cada continente. Na Ásia, o ponto mais alto se encontra no Nepal, que é o Monte Everest, que fica a 8.848, tá? No nível acima do mar, tá? 8.848 metros acima do nível do mar. E o ponto mais baixo da Ásia é o Mar Morto, que fica em Israel, tá? Ele fica a menos 397, tá? Graus abaixo do nível do mar. Olha, na África, você tem aqui o Monte Kilimanjaro, tá? Que fica no Quênia, fica a 5.895 metros acima do nível do mar, ok? E o ponto mais baixo fica no Lago Assal, tá? Etiópia, menos 156 abaixo do nível do mar, ok? Então, olha, para iniciar o nosso entendimento sobre números negativos, esse é o nosso primeiro passo, tá? Então, entenda primeiro isso aqui. Vamos primeiro entender números negativos nas temperaturas, nas contas bancárias, tá? Nos locais mais altos e mais baixos. E, em seguida, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o jogo do sinal, tá? Quando é que eu somo, quando é que eu subtraio, com sinais iguais ou diferentes, tá? E quando é que eu multiplico ou divido, como que é o sinal em relação a isso, ok? Então, tchau, tchau. Fica com Deus. Um forte abraço.